Pois lá vamos nós, né? 14 de maio e as coisas acontecendo. Lembra, logo depois que o Senado derrubou o Messias, eu comentava aqui que esta alegria da oposição, que os receios da situação, etc. e tal, diante do crescimento do Flávio Bolsonaro, nós deveríamos ter certos cuidados na análise. Porque a conjuntura, de fato, nacional, internacional, etc. e tal, traziam dificuldades grandes, enormes, né, para o governo Lula. As questões de percepção direta da sociedade sobre a condição econômica estável, boa do Brasil, né, uma percepção inexistente, né, nós não conseguimos sentir estes ganhos econômicos no supermercado, na farmácia, no dia a dia, no cotidiano, né, o hiperendividamento e, ao mesmo tempo, a inanição de informações sobre Bolsonaro, sobre Flávio Bolsonaro. E o que eu dizia naquele período? Calma, gente. Existe uma hiperexposição do governo e uma subexposição do Bolsonaro. A tendência é mudar por vários motivos. Ninguém imaginava que agora, 13 de maio, o dia da abolição, espero que se transforme no dia da abolição da ignorância, né? A saia do querido começa a ser levantada, mas vejam que a saia dele sempre esteve levantada. E certos setores da mídia se recusavam a trazer para o cotidiano quem é quem nesse processo. O Flávio Bolsonaro sempre foi Flávio Bolsonaro. Num país onde detergente, sabão para lavar louça, se transforma em contenda política, nós temos que ter muito cuidado, né? Olha o que está sendo ainda este rolo do detergente lá, que a Anvisa, que é a Agência Nacional responsável pela saúde das pessoas, disse o que disse, fez o que fez e todos viram o que viram. Não, mas a dissonância cognitiva do fanatismo mata qualquer possibilidade de desenvolvimento sadio. Mas tá aí, tá todo mundo brigando. Quem é que bebe o tal de detergente? Cara, tem gente que banca isso. Beber o detergente é um negócio, né? Trump fez isso na pandemia uma vez. E teve gente que bebeu o detergente dos Estados Unidos e morreu. Busque nos jornais. Então, esse é o Brasil que nós estamos vivendo, né? Tu pega assim, por exemplo, o Ciro Nogueira. Quem foi Ciro Nogueira? Não falo nem quem é Ciro Nogueira. Quem foi Ciro Nogueira? Foi chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, ou seja, o primeiro, aspas, ministro de um governo, o mais importante de todos os ministros, Ciro Nogueira. E as pessoas se recusam a ligar Ciro Nogueira com o governo Bolsonaro, tendo ele sido o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. O cara que entra no governo para cumprir o troca-troca, para cumprir o mercado de emendas com o Congresso Nacional. O Ciro Nogueira vai para lá para isso. E hoje, claro, presidente do Partido Progressista. Integrante de uma frente partidária, junto com o PFL, com o antigo PFL, que é um outro cara que também é muito complicado. Mas as pessoas se recusam a enxergar isso. E hoje, agora, 14 de maio, qual é a discussão que se faz? Teria alguém capaz de substituir Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral? E a pergunta cai imediatamente ao seguinte tema: o que faria Jair, que se quer Messias, mas que não passa de um Bolsonaro? O que esse cara quer? Esse cara, ele construiu a política sanguínea. Em que sentido sanguínea? Se não for do seu próprio sangue. O clã não sobrevive.
Quando Eduardo Bolsonaro diz lá atrás que não aceitava Tarcísio de Freitas, o que o Eduardo Bolsonaro dizia? Com todas as letras. Para o bolsonarismo, perder a eleição não é um problema. O problema é perder o controle da extrema-direita. E do ponto de vista dele, está correto. O clã Bolsonaro desenvolve uma política muito parecida com as políticas que os impérios, que os reis desenvolviam. Qual era a certeza de estabilização do trono? Ter um herdeiro, ter a sucessão. Henrique VIII fez o que fez, criou, mudou toda a Inglaterra por conta da sucessão. Ele não tinha um varão, ele não tinha um filho homem para sucedê-lo. E assim vai. Em Roma, os filhos, os sobrinhos, néfios dos imperadores eram mortos, assassinados para cortar as linhas de sucessão. Portanto, o episódio do Bolsomaster, do Flávio Bolsonaro, do cara da fábrica de chocolate, do cara das rachadinhas, do cara da mansão inexplicada. Tudo isso todo mundo sempre soube. Pode definir uma ruptura consistente no chamado clã Bolsonaro. A sucessão pode estar comprometida e, portanto, o bolsonarismo pode começar a contar seus dias. Isso é uma possibilidade real. Por quê? Porque o bolsonarismo nem Michele aceita, porque Michele tem o sobrenome Bolsonaro, mas não tem o sangue Bolsonaro. Vejam o que fizeram com ela. Mas também não podemos esquecer que em terras onde detergente, onde sabão para lavar louça assume protagonismo na disputa política, onde um estado como o Rio Grande do Sul pretere Olívio Dutra para escolher Mourão, onde se elege Damares Alves. Cara, eu podia passar a lista aqui. Esses caras, ninguém... Não estou falando da legitimidade da eleição deles, não. Foram bem eleitos e democraticamente eleitos. Um estado onde elege Witzel, um país, né, onde se elege Witzel. Cara, eu podia ficar aqui falando que são, assim, verdadeiros escândalos sob qualquer ótica da política. Pode manter, sim, o bolsonarismo ativo. Quando vai para o mercado financeiro, eu brinco, né, os mercados. Né, o mercado não tem... Os caras dizem, o mercado acordou de mau humor. O mercado acordou de bom humor. O mercado não sei o que. A única coisa certa é que o tal de mercado tem uma palavrinha que usa para definir as suas escolhas políticas. E um elemento que tu busca e define isso chama-se precificar. Grana, bolso, como é que eu ganho dinheiro com a tragédia? Isso é o mercado. Mas o mercado não é um ente etéreo, não. Mercados, eles têm endereço, têm CEP, têm nome, têm dono. Olha o que é esse banco, a crise do Master, se não um rolo de corretoras, de bancos fraudulentos, de estruturas que mexem aonde? Mercado financeiro. Esse é o mercado que apoia Jair Bolsonaro, melhor dizendo, não era Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, melhor dizendo, que apoia qualquer um que seja contrário ao Lula. Em que pese o Lula ser o presidente que mais dinheiro deu para esses caras. Ou seja, o nível da disputa política em estruturas altamente, aspas, profissionalizadas no que fazem, chegou num nível de insanidade que me diz, e encerro o vídeo dessa forma, me diz o seguinte: que saudade da direita conservadora liberal. Eles se ajoelharam para esta gente da extrema-direita fascista, onde a verdade está na boca daquele que é mais pastor, que é mais um guia religioso
do que propriamente um líder político. Cenas dos próximos capítulos. Deve vir muita coisa por aí. Muita coisa deve aparecer. Vejam, ontem, a partir das 2 da tarde, começou a vir 4. Eu estava buscando não sei o que financiamento para o filme do meu pai. Não, o tema não é esse. O tema é a relação que nasce quando um chama o outro de irmão. Estou contigo, irmão, para qualquer coisa. Está lá escrito. Depois de mensagens instantâneas que se apagam imediatamente. O que estava escrito ali, não sei. Eu só sei que para quem faz disputa política, a base de detergente, e estou falando para os dois lados, desculpe, não tem detergente capaz de torná-los alvos, limpos. Esta é a política brasileira. Nós nos transformamos diante das facilidades de redes sociais, etc. e tal, nisso que nos transformamos. Mas ainda bem. 3 de maio, dia da abolição, que espero seja também o dia da abolição do fanatismo, a abolição da ignorância, a abolição da estupidez, e que, por favor, possamos retomar e fazer ressuscitar o senso do ridículo. Porque vê, a turma dessa extrema-direita tentar sustentar esses Bolsonaro, desculpe, gente, é porque o ridículo morreu. O senso do ridículo morreu faz muito tempo.